Regal 3260. Sou muito fã desses barcos. Eu já falei algumas vezes, a indústria americana, esses barcos são de uma época que a taxa de juros era de 1 a 2% ao ano. E o cara financiava em 20, 25 anos, fazia leasing. E ao final desses 20, 25 anos, ele devolvia o barco. Então a indústria americana se obrigou a fazer barcos muito mais duráveis do que os barcos normalmente hoje em dia feitos, e tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então esse barco é um barco ano 99, então tecnicamente ele tem 27 anos. Só que essa fibra aqui, com para-brisa de vidro temperado, com estofamento, com tudo, vai durar mais 50 anos. E aí o que a gente tinha que fazer era atualizar os motores. Jogamos os motores fora, pusemos 2 motores 6.2 de 380 HP, um exagero de motor, mas eu vou explicar por quê. E pusemos esses 2 motores 0 km, com 2 rabetas 0 km, o motor é 0 km, tem 3 anos de garantia, tá? Esse barco é a Regal 3260, mas na realidade ela tem 34,9 pés, ela tem 35 pés. E ela saía até com uma parelha de Volvo V6, de, na época, 190 cavalos. Então, você imagina que se ela saía com uma parelha de 190 cavalos e a gente botou uma parelha de 380 cavalos, o que essa lancha anda, ela anda quase 60 milhas, só que ninguém anda nessa velocidade. E quando você anda na velocidade cruzeiro desse barco, que é de 30 milhas, os motores estão a 3.000 giros, estão ronronando. E aí eles estão consumindo muito pouco. E a durabilidade desses motores é muito grande. Ou seja, esse é um barco que vai durar para o próximo proprietário por 20, 25 anos. Seguramente. Ele não vai ter zero manutenção nisso. Andando em água doce ainda aumenta mais um pouquinho, certo? Então, é um barco muito bem feito, muito bem laminado. Se eu quisesse pegar um mar pesado com ele, entre ele e qualquer embarcação nacional, eu prefiro um Regal de olhos fechados, sou fã. E é por isso que a gente ainda vende algum desses tipos de barcos. A possibilidade de eu vender um barco dessa idade nacional na Vila Náutica é nula. Porque eu sei que eu ia ter problema com o cliente, e a gente está há 40 anos no mercado e a gente não quer ter esse tipo de problema. Mas esse barco aqui eu vendo tranquilo, certo? Então, vale a pena vir aqui, vale a pena dar uma olhada. Eu acabei de olhar, a gente vai trocar o tapete da cabine, vai botar um tapete novo. E o painel, ele é todo zero, porque os motores são zero, então todos os relógios acompanham a motorização. Estofamento também é novo. O estofamento desse barco era original, só que infelizmente a gente tem uns gatinhos que moram aqui na marina, que o esporte deles é afiar as unhas no estofamento das lanchas do showroom, que não ficam cobertas. E eu não tenho coragem de me livrar dos gatinhos, então a gente teve que trocar o estofamento. Porém, deixou de ser original. Mas é um estofamento náutico, com um curvinho náutico de primeira linha. Mas só para vocês verem a qualidade dos produtos que eles empregavam na construção desse barco, tá? E também entra a relação de custo-benefício, né? Um barco de 35 pés, de, se eu não me engano, 680 ou 650 mil reais. Um barco para 14 pessoas. Então, muito barato, motor zero, 3 anos de garantia da fábrica e com um casco que é indestrutível, certo? Vale a pena vir aqui, olhar, navegar. Se a pessoa navegar nesse barco e navegar em qualquer barco nacional similar, do mesmo tamanho, você nem titubeia, porque você vê a rigidez e a construção que esse barco foi feita. Mais um detalhe: gerador, ar-condicionado, micro-ondas, tudo aqui já dentro desse barco. Esse barco é pegar e navegar.
vale a pena vir aqui e conversar com a nossa equipe de vendas. Então, pessoal, a Regal 3260 é um barco muito amplo, é um barco de 34,9 pés, 35 pés. Você tem 15 lugares, 14 mais um, certo? Então você tem um sofá em U bastante grande, que sentam confortavelmente 3, 2 e 2, ou seja, 7 pessoas. Você tem outro sofá ali que sentam mais 2 pessoas, já são 9. Aqui você senta confortavelmente com 2 pessoas, já são 11. E aí você ainda tem o Solarium de Pro aí, que senta 14 pessoas aí na frente. Farol controle remoto, estrobo, guincho elétrico. Não tem nada nesse barco que você possa pôr. A única coisa que você pode pôr nesse barco para atualizar ele seria um GPS plotter, se você fosse navegar no mar. Então aí sim eu aconselharia. Aqui para Brasília a gente não tem a carta náutica de Brasília digitalizada, então não faz sentido. O resto tem tudo nesse barco. Tem tudo nesse barco. O valor desse barco com 2 motores 0 km, 3 anos de garantia, gerador, ar-condicionado, cafeteira elétrica, geladeira, micro-ondas, R$680 mil. É um barco muito barato para um motor 0 horas, não é motor retificado não, são 2 motores 0 de caixa, que a gente jogou os motores antigos fora e botou 2 motores 0 hora e você tem 3 anos de garantia de fábrica. Como você tem sobra de potência nesses motores, o motor vai ser sempre muito econômico e muito durável, porque ele está com o dobro da motorização que era vendida antigamente como mínima, que era 2 motores 190 HP, que dariam 380. Ele está com 2 380, então ele está com 760 cavalos. É sobra de potência, o que faz o motor ser econômico quando você anda em regime de cruzeiro. E se você decidir acelerar, meu amigo, sai de baixo. São 60 milhas por hora. Dá um pulo aqui, dá uma olhada aqui nessa opção aqui, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado por esse barco.